Olá pessoal, eu sou Grace Soares, vim psicognificar com vocês. Sabe aquele dedinho de prosa? É isso aí. Pessoal, eu trouxe um tema muito bacana, muito importante, que é falar sobre a psicoterapia. Muitas pessoas perguntam, mas por que fazer a psicoterapia? E aí eu trouxe várias reflexões. Inicialmente, a pessoa ela tem que querer, tem que fazer sentido para ela. Porque a partir do momento que ela descobre os benefícios e quanto isso tem contribuído em vários aspectos da vida dela, e do dia a dia, ela começa a se conectar, engajar, ela vai se engajar e alcançar um resultado maior, que é evoluir. Esse é o objetivo principal, E como as pessoas vêm para o processo, Ela vem como um ser humano, Ela vem com sua trajetória de vida, ela vem com suas bagagens, as suas demandas, suas necessidades. E é muito importante a gente promover um ambiente que a pessoa se sinta acolhida, que ela se sinta respeitada e compreendida. Muitas vezes a pessoa vem julgada, vem ferida, e a gente tem que promover esse ambiente acolhedor para ela entender que aquele ambiente é dela, aquele é o lugar de fala dela, Que ela consiga se sentir aliviada, confortável em falar sobre a vida dela e sobre os aspectos que ela queira mencionar isso em terapia. É muito importante nesse processo terapêutico que a pessoa ela vai identificar as emoções. Vocês não sabem o quanto as emoções elas têm uma função gigante na nossa vida. É muito importante entendê-las, Porque às vezes a gente está no turbilhão ali, naqueles conflitos, a gente não está entendendo o que está acontecendo, o que a gente está sentindo e a gente fica um pouco perdido, Então, quando a gente vem para o processo terapêutico e identifica essas emoções, a gente pode perceber que elas são as nossas amigas, elas não são nossas inimigas. E a partir do momento que eu identifico essas emoções, eu aprendo a lidar com elas, Aprendendo a lidar com elas, eu desenvolvo meu autoconhecimento e fica um pouco mais tranquilo para eu conseguir enfrentar algumas situações, criando estratégias, Estratégias de enfrentamento e que vão me promover esse protagonismo, assumir o protagonismo da minha vida. Eu acredito que quando a gente chega nesse nível, é uma coisa fantástica, Porque você consegue ter autonomia, capacidade de escolha, de decisão. Quantos benefícios você tem, Quando você assume o seu protagonismo. E por quê? Porque você ressignificou algumas questões da sua vida, Alguns fatos que antes te fazia sofrer, e você começa a entender o porquê de tudo isso, e aí começa a ter uma nova visão. A partir daí, esses fatos, eles passam a continuar na sua vida, porque ninguém apaga o passado, Mas eles continuam ali, mas eles não te afetam mais, Isso não me pertence mais. E é muito legal quando chega nesse nível de ressignificar. Por isso que as pessoas conseguem chegar nessa questão do protagonismo, Muitas pessoas, eles até falam, ai Grace, mas eu converso com meus amigos, eu converso com a minha família quando eu tô em conflito, eu tô passando um problema e tá tudo certo, Eu acredito que a rede de apoio é o que aguenta aí no dia a dia os nossos perrengues. E que bom que nós temos com quem conversar, isso é fundamental. Outras pessoas falam, ai Grace, mas aí quando eu tô em conflito, eu tô com alguma dificuldade de entender, eu vou ver um livro, vou ler um livro, eu vou assistir um vídeo, E que bom, tá buscando conhecimento, isso é muito legal. A minha pergunta é, quando você tem essas estratégias, você está conseguindo resolver seus conflitos, Ou não, só está desabafando, ou você está adquirindo conhecimento, mas não está resolvendo seus conflitos, você não está conseguindo lidar com tudo isso, você não está conseguindo o resultado que você queria, É essa pergunta que a gente tem que fazer. Se está conseguindo, está tudo bem, mas quando eu não consigo, eu sempre falo, gente, pede ajuda, Porque às vezes a gente tá com algumas estratégias, mas elas não estão dando certo, não tá dando o resultado que a gente queria, eu não tô confortável com isso. Por isso que a gente fala de buscar o processo terapêutico, Onde você vai conseguir de repente encontrar essas respostas, vai conseguir encontrar aí a solução para alguns problemas, Alguns conflitos que você não estava conseguindo lidar. Então, é bom deixar bem claro aqui que a rede de apoio é fundamental, buscar conhecimento é importantíssimo. Mas, às vezes, as pessoas precisam buscar realmente a ajuda de um profissional, da área de psicologia, um profissional que estudou 5 anos, e está capacitado para te ajudar, porque tem embasamento teórico, ele tem a base, científica para entender os seus problemas, porque ele estudou para entender a mente e o comportamento humano, então é uma pessoa capacitada para te ajudar e evoluir, pensando nessa questão. E aí muitas pessoas falam, Grace, mas se eu fizer a psicoterapia, eu posso continuar com algumas atividades, algumas alternativas que me fazem bem?
Gente, a psicoterapia é para ajudar nas questões psicológicas, né, do que está acontecendo na tua vida. As outras estratégias, outras alternativas, tá te fazendo bem? É importante, né? Continue se tá te fazendo bem. Por quê? Essas estratégias, elas podem, né, potencializar a qualidade de vida junto com a psicoterapia. E isso vai te promover o quê? Saúde mental. Então, tudo de bom, não é verdade? E aí as pessoas ficam em dúvida, mas é isso, entender o papel da terapia, né, e toda essa base científica, enfim, de um profissional que possa te ajudar, e as outras alternativas tá tudo bem, se tá te fazendo bem. Até rimou. E o que eu percebo também, né, nessa questão de terapia, às vezes alguém vem buscar ajuda e ela pode ficar preocupada se alguém tá julgando porque ela é louca, né? Ela fica preocupada de ser julgada por isso ou porque ela é fraca. E pessoal, muito pelo contrário, né? Eu acho que a pessoa que vem buscar ajuda é a maior prova de auto-amor, de amor próprio, de autocuidado, né? E de coragem, é um ato de coragem, porque as pessoas estão buscando ajuda, né? Eu sempre falo, quando eu não consigo sozinha, eu busco ajuda. É a maior prova de coragem, porque a pessoa ela não quer ficar sofrendo mais, ela quer evoluir, ela quer sair desse processo que está limitando ela, que está impactando, né? E é importante a gente entender, né? Porque até algumas pessoas perguntam, mas em que momento eu devo buscar a psicoterapia? E aí eu sempre falo, sai um pouquinho desse piloto automático, essas demandas, né, essas exigências que a vida nos traz. E se conecta com você mesmo, porque por essa questão da correria, por tudo que a gente assume quanto papéis, né, assumimos vários papéis aí, a gente acaba se desconectando. Mas desliga esse piloto automático e tenta entender o que está acontecendo nesses últimos tempos, né? Olha, Grace, minhas emoções, né? O que eu estou sentindo não tá legal, eu tô desconfortável, meu comportamento mudou. Então a gente percebe, né? As pessoas falam, eu estou muito irritada, tô mais intolerante, eu estou muito triste, muito angustiada, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes, né? Eu não tenho a mesma alegria de viver. Tem pessoas, né, por esse processo que estão passando, seus conflitos, falam, nossa, eu não tenho nem vontade de sair da cama, né? Levantar da cama. E são histórias aí que a gente percebe que são pesadas mesmo, né? A pessoa tá passando por muitos conflitos e ela não tá conseguindo lidar com tudo isso, né? Isso pode ser no trabalho, nas suas relações interpessoais, em relação a como você está lidando, né, com as suas demandas, suas exigências no dia a dia, tudo isso pode estar impactando. E aí o que acontece? Gera um esgotamento emocional, né, gigante, dá uma impotência danada, a pessoa fala, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir lidar com tudo isso, tá? Então é muito importante identificar todas essas questões. As perdas, né, gente? Também as perdas, o quanto isso tem feito todo mundo sofrer, né? O que nós estamos passando com essa pandemia não é brincadeira, né? Vieram muitos desafios aí que estão interferindo na vida de todo mundo. E perdas, quando eu falo, além do luto, que é uma coisa muito difícil de passar, eu falo também desse luto, tanto de entes queridos que nós perdemos e amigos, como também das perdas nas nossas vidas, né? Como emprego, rompimento de um relacionamento, enfim, qualquer perda, né? A gente sofre um luto. E como que cada um tá lidando com tudo isso? São os conflitos que vêm, né? E entender que todo esse processo é importante a gente se conectar conosco mesmo. Uma outra dica também, né? As pessoas que estão ao nosso redor, às vezes elas estão dando pistas ali, nos falando, olha, seu comportamento mudou, está impactando na sua vida, na minha, enfim. E é importante, porque às vezes a gente não quer dar muita bola, né? Mas é importante entender o que essa pessoa que está do nosso lado está falando. Às vezes o que ela está falando faz sentido e é só questão de parar um pouquinho, desligar esse piloto automático e tentar entender onde está acontecendo, como está acontecendo e quais os impactos que você está percebendo com tudo isso, tá certo? E durante essa trajetória, quando a gente fala de psicologia, eu percebo que muitas pessoas não têm essa noção de quanto a psicoterapia pode ajudá-las, né? Ela não tem nem conhecimento dos benefícios que ela pode ter através do processo terapêutico. Assim como tem pessoas que entendem que é benéfico, apoiam, entendem que vai trazer algum benefício para ela, mas por algum motivo específico, que deve ser inúmeros, ela pode se sentir insegura, resistente em relação ao processo, né? Sentir o medo, enfim, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem. Eu gosto sempre de trazer analogias e me veio à mente agora quando eu era criança, né? Quando a gente vai aprender de bicicleta.
Quem aprendeu a andar de bicicleta sabe os desafios que é, né? Depois que a gente aprende, tudo bem, né? Porque no final a gente quer o quê? Brincar de bicicleta, né? Mas para isso tem um processo e todos os processos têm etapas. E muitas vezes a gente não quer passar pelas etapas. A gente já quer aprender a andar de bicicleta para brincar, né? Mas muitas vezes esses processos, essas etapas é que vai ajudar a gente a se desenvolver, descobrir novas experiências, enfim. E aí eu trago, né? Eu compartilho com vocês uma história bem bacana da minha irmã, a mais velha, né? Que ela começou a estudar na primeira série, né? Na verdade, hoje é ensino fundamental. E ela foi estudar na primeira série e meu pai falou, olha, se você passar de ano, eu vou comprar uma bicicleta. Ela sempre foi muito inteligente, muito dedicada, muito disciplinada e ela correu atrás, né? Primeiro que ela gostava de estudar e ela sabe que lá na frente ia ter um prêmio. E assim foi. Chegou em dezembro, ela passou de ano, o meu pai cumpriu a promessa dele e ele presenteou ela com a bicicletinha verde. Gente, pensa numa alegria dessa menina, mas ela ficou feliz. Não só ela, eu fiquei feliz e a rua toda. Já vou explicar pra vocês essa história. E assim foi, ela ganhou a bicicleta e vocês sabem, né? Então a bicicleta ela tem o pneu dianteiro, o pneu traseiro e as duas rodinhas para equilibrar. Então quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente aprende com as rodinhas, não é verdade? E meu pai ensinou ela e depois ele estimulou ela a andar sem a rodinha. E ok, ela foi tentando aprender. Meu pai não tinha tempo suficiente para ficar constantemente ali do lado dela, porque ele trabalhava. Mas nos momentos que ele podia, ele ajudava. E em outros momentos ela ia pra rua e ia tentar aprender ali na marra, né, na raça. E foi muito legal, né, porque ela aprendeu, enfim. Mas o detalhe que eu quero passar para vocês também foi muito interessante. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente tem que ter a coordenação motora de se equilibrar em cima dela, não é isso? Se manter, né, em cima da bicicleta sem cair. Então esse é um processo, é uma etapa, né, que nós temos que aprender. Depois a gente tem que aprender a frear, porque no começo, quando a gente está aprendendo a se equilibrar, a gente não consegue frear. São etapas distintas, né? Então é um passinho de cada vez. E o que ela fazia, né? Qual foi a estratégia dela? Em frente à casa do meu vizinho tinha um monte de areia e pedras. E ali foi a estratégia dela de frear a bicicleta, gente. Ela pegava, chegava naquele pedaço ali, ela estava com a bicicleta, aí ela jogava a bicicleta em cima desse monte, né? E ali ela freava, ela alcançava o objetivo dela. Só que a duras penas, né? Porque ela caía, ela machucava a perna, ficava roxa, doía, enfim. Mas isso não impediu que ela continuasse a alcançar o objetivo dela. Ela continuou treinando até o momento que ela conseguiu aprender. Ficar em cima da bicicleta, sem a rodinha, né? Lembra da rodinha? E frear a bicicleta. Então, foram etapas que ela foi avançando, ela foi aprendendo até o momento que ela conseguiu se sentir segura, enfim. E a partir daí ela começou a descobrir novas experiências. Então ela ficava em pé assim na bicicleta, não ficava mais sentada no banco às vezes, ou ela ficava sem segurar no guidão andando de bicicleta e ela foi descobrindo novas formas de brincar. E com isso ela ensinou eu, né? Ela ensinou toda a molecada, que é isso que eu queria falar pra vocês. Ela ensinou toda a molecada da rua, foi uma festa. E ela compartilhava, ela sempre foi uma pessoa muito generosa, ela compartilhava a bicicleta. Então, foi a atração da rua, foi muito bacana, muito legal mesmo. E é isso. O que eu quero trazer como reflexão é justamente essas questões que a gente já passa lá na infância, que tem os novos aprendizados, novos conhecimentos e novas experiências. Muitas vezes a gente quer o processo, mas a gente não quer passar por etapas, né? A gente quer alcançar o objetivo. E esses objetivos, às vezes, a gente pensa, poxa, eu quero alcançar, mas eu tenho medo. Eu fico insegura e às vezes eu não avanço, eu não evoluo, não busco as estratégias e às vezes eu posso estar perdendo grandes oportunidades, né? É a mesma coisa, eu quero brincar de bicicleta, tem todo esse processo, né? E é a mesma coisa o processo terapêutico. Muitas vezes a gente tem um objetivo para alcançar e quantos prejuízos e impactos a gente está tendo na vida em relação a esses conflitos que a gente acaba não buscando ajuda profissional para que a gente consiga alcançar esse objetivo, né? Então são etapas que a gente tem que passar num processo e às vezes vale muito a pena, porque igual andar de bicicleta a gente nunca esquece e quem não tem uma lembrança bem bacana em relação a isso pode não ter tido, né? Mas a maioria realmente alcançou o seu objetivo de andar de bicicleta, que era brincar. E é isso. Pessoal, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado.
né? E se faz sentido para vocês e vocês conhecem alguém que precisa ver esses vídeos, né? Esse vídeo, compartilha. Às vezes a pessoa está precisando dessa ajuda, né? Dessas informações. De repente você pode estar ajudando alguém e ela vai ficar muito feliz de ser lembrada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter contribuído. E ficamos por aqui. Um beijo para vocês e fiquem bem.